só quem é Bahia sabe o que é que você passa. E o mais importante de tudo, Ju, foi ainda na quarta-feira, quer dizer, já era quinta, né? Na quinta-feira, ouvir o técnico, pra mim, foi música aos ouvidos. Porque quando o cara vai pra uma coletiva e não mente pra você e fala que tem que comemorar o que conseguiu no jogo, porque venceu o Atlético de 4-1, não é fácil. Um time que vinha de 7 vitórias consecutivas, no momento ascendente. E aí ele disse, tudo bem, vencemos, mas erramos muito ao longo do ano, não era o que a gente queria, muita coisa errada, e foi pontuando tudo que ele viveu nas 16 rodadas. Essa, pra mim, Ju, talvez foi a parte mais importante, porque ele não escondeu o jogo, não tapou o sol com a peneira, não mentiu pro torcedor e não mentiu pra gente, né? Pra gente que veio o ano todo pontuando os erros, os equívocos, jogadores, decisões e tal. Aí o técnico chega e deixa uma mensagem subliminar, né? No off, né, Beto, que a gente conversava. Ele deixa uma mensagem subliminar, tanto pro City, tanto pra quem torce, quanto pra quem joga, que é o seguinte, ano que vem não vai ser desse jeito. Ficou claro, ano que vem não vai ser desse jeito. Essa imagem aí, ela foi emblemática, né? O Rogério, ao final do jogo, indo pra torcida. Com muita vibração, ele bate no peito, no escudo, vai lá, né, fala com a galera, vibra de fato. Depois ele foi até o lado lá atrás do gol, a gente está vendo essa imagem aí agora, onde fica a torcida Bamor, né, especificamente, e mostra, né, toda ali o seu desabafo, vibrando com a galera naquele momento, tipo assim, ó, deu certo, a gente conseguiu. E a gente viu um Rogério contra o São Paulo que entrou no campo para dar um saculejo nos jogadores, muita gente não gostou, inclusive, né? Não vi, eu particularmente não vi nada demais, né? Até porque a gente não conseguiu ouvir o que ele disse, mas ele foi lá mostrar, né, que estava incomodado. E a gente viu um Rogério que na hora que tem que abraçar, ele abraça. Ontem ele saiu abraçando. Tem uma imagem muito bacana ele abraçando o Ademir, inclusive, né? Porque o Ademir levou uma carga por conta daquele jogo, não, na quarta, desculpa, por conta daquele jogo com o América. Assim, cobranças justas, né? Eu até falei aqui, só acho injusto você colocar em apenas um atleta a responsabilidade. Se o Bahia caísse, seria por conta do Ademir? Não. É todo, né, um somatório de coisas, é um conjunto aí. E ontem o Ademir, na quarta, o Ademir entra e faz aquele gol. Um gol, né, que tirou o peso dele, um gol característico dele, inclusive, que ele puxa e bate. Foi o quarto gol, né, para sacramentar. Que é normal ele puxar para boa, que é a esquerda, e bater. Ele puxou a primeira para a direita, quase que ele faz. O Everton olhou, passou perto. Na segunda não teve jeito. E aí o Rogério vai lá, abraça todo mundo, abraçou o Tassiano, carregou o Tassiano no colo, vai, vibra com a torcida. A gente conheceu o Rogério Ceni em campo como um líder, né? Um cara que ganhou tudo, que era um excelente atleta de futebol, dedicado. Então, é óbvio que hoje, mesmo no cargo de treinador, ele não vai conseguir ser isentão ali, né? As coletivas dele são muito interessantes, porque a gente vê que ele enxerga com clareza a partida e não engana o torcedor. Ele chega na coletiva e fala, aconteceu isso, isso e isso, mas de qualquer forma, né? Não ataca seu grupo, como a gente vê muito treinador fazer, jogar responsabilidade. Não, ele é claro, ele vê o que aconteceu, fala para o torcedor, às vezes até transparece os sentimentos, porque contra São Paulo e América ele estava bem desmotivado, abatido, né? E ele foi tão verdadeiro, Ju, mas tão verdadeiro que não precisava ele dizer, mas ele fala. Eu cheguei no primeiro dia de treino pós-jogo do América, muito abatido, muito triste, cabisbaixo, e todo mundo veio conversar comigo, mas no dia seguinte, aí teve uma ligação, disseram que teve uma ligação do Soriano, no dia seguinte, ele aí já chega animado, chega empolgado. E o grande detalhe, Ju, é você perceber isso que a gente está dizendo. Um treinador que tem a noção clara do papel dele, do que ele tem que fazer, Beto, do que ele tem que mudar, melhorar, modificar. Agora, uma coisa ficou muito ajustada, Ju. Ele, ainda que alguns... É um mimimi da zorra quando fala assim, mais duro, mais não sei o quê. Mas assim, ele mostrou que tem... até então, o elenco na mão dele. Que o elenco correspondeu a tudo que ele pediu. Correspondeu a tudo que ele pediu. A quarta-feira foi uma quarta-feira emblemática. E a quinta, que já foi na quinta coletiva, foi uma quinta da verdade, onde ele diz a gente tudo que a gente viu ao longo do ano.
E olha que ele ficou 16 jogos. Ele termina o saldo dele com 22 pontos em 16 jogos, a mesma pontuação que ele pega o clube, dobra para 44, permanece, e agora é o Bahia pensar. Eu acho que Cadu já tomou as pancadas que tinha que tomar, eu acho que já errou o que tinha que errar, já se equivocou no que tinha que se equivocar, Beto, e agora é construir uma caminhada diferente. Ele já percebeu tudo que tinha que ter feito. Faltou para Cadu o quê? Um interlocutor para falar de brasilidade, Beto, para falar de baianidade, para falar dessa casa da mãe Joana, que é o calendário e o futebol brasileiro. Esse mangue, que é o campeonato brasileiro, porque a tabela é muito fuleira. Você não pode se organizar, Ju. Vou fazer o seguinte, já que você comentou antes da gente ouvir o Beto, vamos pedir, então, um trechinho do Ceni, né, dessa coletiva, logo esse início em que ele é bem sincero com o torcedor, lá naquele momento com os jornalistas e radialistas, em relação a tudo que ele vinha sentindo. Mais leve, mais aliviado pelo que a gente conquistou. Eu sabia que nós sofreríamos, porque o Atlético é um time de muita qualidade, precisava da vitória, no mínimo, para se garantir na Libertadores, né? Já que o título era difícil. E sabíamos que enfrentaríamos um grande time. Eu vi você com o celular fazendo uma matéria no começo do jogo, tá aí o Rogério, olha, podendo cair para a Série B. Eu vi você falando. Presta atenção em tudo. Pela primeira vez na história com risco de cair para a Série B. Eu escutei, ó. Eu olhei para trás e eu perguntei para o Charles quanto que estava o jogo. E uma hora o doutor me fez assim. Mas eu já sabia que o Vasco estava 2-1. Quando ele me fez assim, eu disse, cara feia, fez assim para mim. Aí o chefe falou, fez assim para mim. Eu disse, como assim? Ele falou, 2-1 Vasco. Eu falei, isso eu já sei, velho. Que tá 2-1. Pensei que você estava me falando, eu disse, desanimei na hora, né? Aí, quando eles precisaram, deu 7 de acréscimo lá. Eu calculei que vai acabar 2 minutos antes que aqui, né? Então, quando deu o quarto gol, eu já nem estava, eu não conseguia nem, para mim, tanto fazia o que acontecesse no campo. Eu só estava rezando, pedindo, pelo amor de Deus, para que ficasse o jogo empatado. Estava 1-1, se eu não me engano, eu nem vi até agora, né? E aí um me comemora, eu falei, acabou? O Charles diz, não acabou, e os outros comemorando aqui. Acabou, não acabou, e os outros comemorando. Depois que ele falaram, foi o segundo gol do Fortaleza, né? Então, assim, foram os momentos mais difíceis, porque eu sei o quanto é você ficar naquele tal de 365 olhando, sabe? E aquela bolinha, puta, bate, não bate, bate, não bate. Então, assim, foi os 5 minutos talvez mais longos do campeonato, foram esses últimos 5 de acréscimo, e 5, 6 dos acréscimos em diante. É aquilo que a gente estava comentando, né? Ele realmente é honesto em relação ao que está sentindo, ao que está vivendo. Sem dúvida. O Rogério, quando veio para cá, e eu, por não ter trabalhado com ele como treinador, tinha que observar primeiro. Falaram que ele não era um bom gestor de grupo. Só que, na realidade, o que nós vimos, quando ele enfrenta equipes que tem jogadores que já passaram por ele, você vê a alegria dos jogadores em abraçá-lo, em buscar estar sempre perto dele. E agora, depois desse triunfo, ficou muito claro, né, que todos os jogadores vieram para ele de uma forma muito assim, fraternal. Não é à toa que você consegue isso, não é pelo momento, é pelo dia a dia. E é uma outra coisa extremamente importante, você falou e o Baraúna também. Ele expressa a realidade. Ele não busca desculpas, como muitos treinadores, para justificar os seus erros. Ele admite os erros e já deixa bem claro que vai tentar reformar. Vai ter que reformular o elenco? Vai, porque a realidade, o investimento feito pelo City não condiz com o desempenho. Todos estão felizes porque foi um alívio. Estava à beira do precipício e se salvou, graças a Deus. Mas isso não faz com que esqueçamos todos os erros existentes. Claro. O Bahia é a 4ª defesa mais vazada do campeonato, com 53 gols. E, contrapondo, apesar de todas as críticas, é o 7º melhor ataque.